Tá valendo já? Podemos? Olá, alunos, tudo bem? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre nazismo e fascismo. O que é nazismo e fascismo? Quais as suas diferenças e quais as suas semelhanças? Bom, vocês devem ter visto, ultimamente, nas redes sociais, muitas pessoas se posicionando contra o fascismo. Até porque, obviamente, ninguém vai se posicionar a favor disso, né, publicamente. É um regime totalmente condenado nos dias de hoje. É um pensamento muito pesado, podemos dizer assim. E as pessoas se posicionam contra, mas apenas colocam uma bandeirinha lá na sua rede social e dizem que é contra aquele regime, mas não sabem exatamente o que é. Se eu pudesse te perguntar, para você me definir o que é o fascismo, você saberia dizer exatamente no que se baseia, quais as suas ideias e tudo mais? Bom, hoje nós falaremos sobre isso. E veio bem a calhar que é o conteúdo que nós estamos estudando, certo? E é o que a humanidade trouxe à tona nos dias de hoje. O fascismo é um regime que foi implantado na Itália por Benito Mussolini, certo? Em 1922. Mas, para entender isso, vamos voltar lá para 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, Benito Mussolini foi um atirador de elite, certo? Ele era daqueles caras que não iam para os campos de combate, não era daqueles caras que sofriam nas trincheiras, como nós bem dizemos nas últimas aulas. Ele era um cara encarregado de matar os peixes grandes, podemos dizer assim. Ele atirava nas pessoas e antes que ela pudesse ver de onde vinha, de onde tinha vindo aquela bala, elas já estavam mortas. Hitler, já chegaremos lá, mas vamos falar de Mussolini primeiro. Mussolini era um cara privilegiado, certo? De uma patente alta, era um atirador de elite, que não morreu no campo de batalha justamente por isso. Por quê? Nós já aprendemos isso em aula também. A guerra, infelizmente, não é escrita por aqueles que morreram. Mas eles sim poderiam ter narrado a guerra de melhor maneira. Por quê? Porque eles morreram, eles estavam lá, certo? Estavam lutando uma guerra que não era deles, estavam na frente de batalha por um motivo que não foi criado por eles, e morreram também não por culpa deles, certo? Porque naquela época, gente, os regimes eles eram impostos, simplesmente impostos. Bom, você vai ter que se alistar, você vai ter que lutar pela sua nação. Pode ser que a hora que a tampa do barco abrir, você vai morrer em 2 segundos, mas beleza, depois a gente manda uma florzinha para sua mãe e fala obrigado por ter fornecido seu filho para morrer na guerra por nós. Mas enfim, voltamos. Benito Mussolini foi um soldado privilegiado da Primeira Guerra Mundial. Ele viu a sua nação no auge e também viu ela caindo ao final da guerra. A guerra, como todo mundo sabe, acabou em 1918, certo? E teve o Tratado de Versalhes. O que foi o Tratado de Versalhes? Foi um acordo entre os países, um suposto acordo de paz. Mas o Tratado de Versalhes, ele nada mais, nada menos, foi aquela faísca que pingou na gasolina para acontecer a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial, um dos maiores motivos são esses 2 regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, certo? Vamos agora falar sobre Benito Mussolini. Benito Mussolini, assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, ele volta para a Itália. Ele foi um jornalista, né, de muito renome, e ele tinha o seu espaço ali na coluna do jornal. Pessoal, naquela época não existia Instagram, não existia Facebook, não existia a internet em si. Então as pessoas passavam os seus dias lendo noticiários, lendo artigos no jornal, lendo livros, né? Então, naquela época as pessoas eram muito bem instruídas e também muito bem manipuladas, podemos assim dizer. Benito Mussolini tinha o seu espaço no jornal e todos os dias ele criticava o governo e criticava o Tratado de Versalhes pelas medidas que foram tomadas, certo? A Itália, durante a guerra, conquistou algumas terras, mas o Tratado de Versalhes vai tornar a Itália e a Alemanha as 2 maiores responsáveis para que a Primeira Guerra acontecesse. Então, eles puniram severamente a Alemanha, impondo que ela pagasse uma dívida milionária, certo? E também eles vão prometer terras para a Itália, terras essas que não foram entregues, certo? Então, o que acontece? Benito Mussolini criticava a passividade do governo. A Itália nessa época era um reino, certo? Um reino onde o seu rei era a figura de Emanuel II, ok? Então,
Benito Mussolini vai convencendo aquelas pessoas na época que o governo tinha que ter mais autoridade, certo? O governo tinha que ter maior domínio sobre essas pessoas e fazer com que elas, as pessoas tivessem orgulho de sua nação. Aí, ó, uma das primeiras características fortes do fascismo é esse orgulho exagerado, esse amor doentio pela sua nação, certo? Isso é nacionalismo, ultranacionalismo. Pessoal, nós vimos a definição de patriotismo e nacionalismo. Bom, patriotismo, vamos contextualizar para que a gente entenda de uma maneira mais fácil. O patriotismo seria amar aquilo e aceitar aquilo com todas as suas imperfeições. Bom, eu sou patriota, nasci no Brasil, sei que não é o melhor país do mundo, mas eu tenho um certo orgulho daqui, porque o meu país é bom no futebol, meu país tem o samba, meu país é rico em riquezas naturais, ele tem um povo hospitaleiro. Eu gosto, mas eu sei também que o Japão é um país tecnológico, que os Estados Unidos têm também os norte-americanos que têm um orgulho da sua nação e tudo mais, certo? Isso é ser patriota. Agora, ser nacionalista, ser ultranacionalista, é um amor doentio. Dizer que a minha nação só presta e as outras não prestam, certo? Que as outras não têm uma validade, que tudo se resume ao meu país. É aqui o melhor lugar do mundo para se viver e ninguém vai chegar a esse patamar um dia. Isso é uma das grandes características tanto do fascismo quanto do nazismo. Mas primeiro falaremos, como estamos falando de Benito Mussolini, falaremos apenas do fascismo até o momento. Bom, Benito Mussolini ele vai usar essa posição que ele tinha, né, no jornal para convencer as pessoas, e as pessoas acabaram lendo e adotando a ideia dele. E aí ele se torna membro de um partido, que o partido era de oposição ao governo. E aí os caras falaram, olha, esse cara do nosso time ia dar bom. Eles chamam Mussolini para aquele time, né, que é um partido nacionalista, e eles começam a fazer duras críticas ao governo. Como vocês sabem, num reino, né, num império, podemos assim dizer, não tem eleições, não são eleições democráticas que vai escolher o próximo sucessor. O rei está ali, a hora que ele morrer, o primogênito dele ou algum parente mais próximo vai assumir o governo, certo? Então o rei sentiu-se ameaçado. Pelo menos ele precisa ter a aprovação do povo, né? Pelo menos ele está lá, então ele precisa ter essa aceitação. Então rapidamente ele chama Mussolini para fazer parte do governo dele. Só que Mussolini, um cara muito esperto, muito estrategista, aceita. Só que ele continua sendo oposição. Ele não aceitava aquela passividade, ele não aceitava que a Itália aceitasse todos os termos da Organização das Nações Unidas, que não é a ONU, certo? A ONU vai ser criada em 1946, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes era como se fosse um acordo de paz mundial para que não ocorressem outras guerras. Por quê? Porque até o momento as guerras eram de um país contra o outro, no máximo 4 países envolvidos, morria ali alguns milhares de pessoas e era um método bem arcaico, né? Não foi da maneira assustadora como foi a Primeira Guerra Mundial. Bom, então Mussolini rapidamente ganha a simpatia do povo e ele começa, é como se o sentido que nós podemos dar a isso é que o rei, né, Vítor Emanuel II, tivesse dado um tiro no pé. Ele chama um cara da oposição para o seu governo e rapidamente ele perde o seu prestígio e a população começa a pedir Mussolini, que era aquele cara de pulso firme. Bom, ele falava o que as pessoas queriam ouvir. Parecia que ele era o salvador de tudo. Dá para fazer uma relaçãozinha com o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, ele polemizava tudo e rapidamente as pessoas, cara, esse cara vai salvar o nosso país. Quer saber? Nosso país não é o que estão falando. Nosso país não pode ser muito mais e esse rei, ele está atrasando. Então, rapidamente, ele monta um exército mesmo, militantes a favor dele, pessoas que não toleravam as ideias daquele rei. E rapidamente ele monta um exército que é chamado Camisas Negras. Pessoas voluntárias que começam a servir Mussolini e ele faz uma marcha sobre Roma. E, cara, do dia para a noite ele toma o poder. Em 1922, numa noite de 1922, ele marcha
rumo à sede do governo da Itália, rumo à sede do governo, onde o rei estava até então. O rei fica assustado com aquela multidão. Ele achou que ia morrer, não sei. Ele simplesmente vai embora e renuncia ao trono. Então, Mussolini se torna o rei, podemos dizer assim, até o momento, porque a Itália deixa de ser um reino e se torna uma nação, né? Uma nação onde o fascismo impera. O fascismo é o regime que vai ditar as regras e ele vai ser implantado em 1922 com a ascensão de Mussolini ao poder. Mussolini rapidamente monta o seu exército. Ele impõe aquele discurso de ódio na Itália, onde ele é chamado de Dulce. Dulce é o imperador máximo, o cara que vai ditar as regras e apenas o poder vai estar centrado na mão dele, não mais como era no rei, que o rei era a figura máxima, porém ele dividia, né, as suas ideias, certo? Vamos supor que a Itália é o Brasil. O Brasil possui estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. O presidente atual não concorda com os governantes, com os governadores. Porém, um poder anula o outro. Todos os poderes têm a sua autonomia. Porém, um poder acaba anulando o outro, certo? O que acontece? Mussolini defendia que ele seria o ditador máximo. Todo o poder estaria na mão dele, toda a decisão partiria dele e nada mais seria contestado. E aí ele adota aquele discurso, tudo no Estado, nada fora do Estado, tudo nas mãos de Mussolini, certo? Então ele vai chegar ao poder em 1922, começa a tocar o terror, começa a assustar as outras nações, mas um certo carinha que também foi combatente na Primeira Guerra Mundial, trabalhou como mensageiro nas trincheiras, sobreviveu porque ele ficou na mira de um soldado inglês, viu aquele físico de grilo dele e ficou com pena de dar um tiro. Gente, exatamente, eu estou falando sobre Adolf Hitler. Adolf Hitler era um cara que se acreditava ser predestinado. Por quê? Primeiro que ele nasceu na Áustria, ele perdeu os pais muito cedo e teve uma vida muito, muito frustrada. Então ele vai se alistar no exército austríaco durante a guerra porque ele já tinha o seu pensamento antissemita, certo? O que é um pensamento antissemita? É um pensamento muito interiorizado, ou seja, ele se achava superior a todo mundo. Vocês devem conhecer alguém assim, que nunca está errado, alguém que acha que tudo que o outro fala é bobagem, enfim. Mas Hitler ainda tinha esse sentimento adormecido dentro dele. Ele se alista no exército austríaco, não aceitam ele, certo? E rapidamente ele vai para a Alemanha. Só que a Alemanha, gente, a Alemanha aceitou o cara porque era um exército bom? Não, eles queriam quantidade, não qualidade. Então, a essa altura, a Alemanha já tinha um exército de 40 milhões de homens, enquanto o segundo exército com maior quantidade de combatentes tinha lá 10 milhões. Por quê? Porque a Alemanha queria cada vez mais pessoas e acaba pegando Hitler, só que ele não tinha porte físico para segurar um rifle. Então os caras dão a ele um cargo de mensageiro nas trincheiras, que era sim um dos mais difíceis, porque o cara tinha que andar lá em meio ao fogo para levar a mensagem de um general, de um comando para outro, por exemplo. E no meio disso ele sai da trincheira e ele fica na mira de um soldado inglês que fica com pena de atirar nele. Então ele começa a acreditar que ele está predestinado ao sucesso. Da mesma maneira, como eu já disse, a guerra acaba, a Alemanha é muito castigada, né? Hitler ele é retirado dos campos de batalha antes do término da guerra, por quê? Porque ele fica cego com o gás mostarda, certo? O gás mostarda era uma das armas letais criadas na Primeira Guerra Mundial, tanto que hoje, para quem gosta de futebol, existe um time chamado Bayern de Munique, da Alemanha. No início era uma empresa de agrotóxicos criada pelos alemães, né, que cresceu justamente por conta da guerra, porque o exército alemão começou a comprar os gases e transformar eles em armas mortais, certo? Enquanto um tiro de fuzil matava uma pessoa, um gás de 200 ml jogado numa trincheira matava 30, 40 de uma vez só. E aqueles que não morriam ficavam com sequelas, que foi o caso de Adolf Hitler. Ele ficou cego por alguns dias. Enfim, foi o que aconteceu. Hitler é retirado e no hospital ele fica sabendo que a Alemanha foi derrotada e culpada por toda a guerra. Ela foi
é condenado a pagar indenizações milionárias. Isso afoga a Alemanha numa crise tremenda. E Hitler, assim que ele sai, ele não é valorizado e ele precisa trabalhar. Imaginem só, um jovem órfão numa Alemanha devastada, ele precisa trabalhar, então ele vai e se filia como membro de um partido que estava no poder na Alemanha. E as pessoas contratam ele para que ele fosse um detetive, porque ele... Pessoal, uma observação muito importante. Hitler chegou aonde chegou porque todo mundo menosprezava o cara. Certo? Menosprezavam. Deram um cargozinho para ele de mensageiro porque ele não tinha capacidade de segurar um Hitler. Pega ele, coloca ele no partido como um detetive, por quê? Porque ele não aparentava suspeitas, ele não tinha uma cara de quem passava medo, por exemplo, não passava desconfiança. Então ele vai fiscalizar um partido a mando do governo, que era um partido opositor também do governo. Mas rapidamente ele vê que aquelas ideias daquele partido são como as ideias dele, pensam como ele pensa. E o cara nasceu com um dom que muita gente queria ter, que é o dom da oratória. Hitler falava de uma maneira convincente demais. Hitler pode ir lá no Nordeste, onde a temperatura de inverno em Pernambuco é 32 graus. Ele consegue te vender um casaco de tanto que ele tinha o dom da oratória. Era uma pessoa muito convincente. Então, rapidamente, ele adota esses discursos para si. E ele começa a falar dentro daquele partido, ainda trabalhando para o governo, ele começa a falar daquele partido e rapidamente ele ganha destaque também dentro daquele partido. Então, ele começa a ter as suas ideias adotadas por aquelas pessoas e ali dentro, como um espião, ele se torna uma das grandes figuras daquele partido. E um dia, do dia para a noite, as pessoas falam, venha para o nosso lado, nós já sabemos há dias que você é um cara que trabalha para o governo, venha para o nosso lado que a gente resolve essa questão. Então ele se desliga do governo e vira da oposição também. Com os mesmos pensamentos, ele já conhecia, já sabia das ideias de Mussolini, já sabia da questão de antissemita, de odiar outras nações, de não aceitar a derrota na Primeira Guerra. Ele vai e se torna membro. Esse partido se chamava Partido Nacional Socialista, certo? E mais tarde vai se tornar o Partido Nacional Nazista, ou o Partido Nazista, simplesmente. Pessoal, notem que o nacional, ele está ali inserido por conta desse nacionalismo, certo? Então Hitler, rapidamente, ele chega ao poder, vira da oposição, mas ele não teve esse grande prestígio que Mussolini teve, né? Mussolini já era um cara já com uma família abastada, então ele teve as coisas mais acessíveis para ele. E Hitler demorou para ascender ao poder realmente. Então ele vai sofrer um pouquinho mais. A Alemanha, com certeza, estava numa situação diferente da Itália, afundada na crise, certo? Então ele vai tentar tomar o poder da mesma maneira que Mussolini tentou, marchando sobre as ruas, só que ele não conseguiu juntar um exército tão grande quanto Mussolini. E ele vai ser preso. No ano de 1922 ele é preso. E ele fica um ano na cadeia, que é onde ele escreve sua obra-prima, assim podemos dizer. Mein Kampf, em alemão, significa a minha luta. Nesse livro ele já manifestava o seu ódio com outras nações. Ele já dizia, falava que grande culpa da situação financeira da Alemanha era dos judeus. Até hoje, gente, não se tem uma explicação lógica para tentar definir esse ódio que Hitler tinha pelos judeus. Por quê? Os judeus, eles têm esse DNA de pessoas com dinheiro, certo? Eles têm esse dinheiro. Enquanto a Alemanha estava afundada na crise, os judeus tinham lá suas lojas de joias, suas lojas de carro. Judeu comprava de judeu e assim por diante. Então eles não sentiram essa crise, certo? Era fila de fome, pessoas passando fome, pessoas desesperadas com o governo que não fazia nada, que não salvava a população. Hitler fica um ano preso. Quando ele sai, de novo, da estaca zero, eles reabrem o partido, começam a fazer suas reuniões, clandestinamente eles começam a impor as suas ideias, certo? E
muito mais sofrido do que podemos dizer assim, do que o Mussolini, Hitler consegue chegar ao poder. Em 1929, ele se candidata à presidência da Alemanha e ele ganha, né? Com uma aprovação assim bem dividida, não foi uma votação recorde. Hitler é aprovado ali com 51, 52% dos votos. Só que uma vez no poder, né, ele já pega carona na sua ganância e ele começa a matar as pessoas que eram opositoras, certo? Ele dizia que qualquer ato de rebeldia, qualquer ato qualquer ato contrário ao seu governo seria duramente repreendido, ou seja, a morte. Então, para se resumir, o nazismo e o fascismo são regimes totalmente comuns, né? São regimes iguais, porém um recebe o nome de fascismo porque é na Itália, imposta por Mussolini, e o outro recebe o nome de nazismo porque é na Alemanha, certo? Mas são ideologias que pregam superioridade nacional, superioridade racial, superioridade religiosa, certo? Superioridade, podemos dizer assim, financeira. E são dois regimes que tiraram os países da lama, nós podemos dizer. Porque a crise de 29 que nós estudamos anteriormente vai pôr a Alemanha numa crise ainda pior, certo? E imaginem só, você está numa situação totalmente deplorável. Chega alguém com uma proposta para você, aquilo ali é uma luz no fim do túnel. Quando nós estamos desesperados, qualquer conselho é uma salvação. Então as pessoas compraram aquele discurso. Nós não podemos, no dia de hoje, falar assim, cara, como alguém pode ter adotado esse tipo de ideia naquela época? Não, gente. Nós não podemos julgar a realidade daquelas pessoas que estavam lá, porque se nós estivéssemos lá, talvez nós faríamos exatamente igual, certo? O que é inaceitável nos dias de hoje é uma pessoa comprar esse discurso de ódio, né? Comprar essa questão de que nós somos superiores a uma raça em específico, né? Comprar que nós somos independentes. Pensar que se nós produzimos algo em excesso, por exemplo, eu tenho uma casa com 15 pessoas e eu faço 15 pães. Então, é o suficiente para suprir a fome daquelas pessoas. Ter uma casa com 15 pessoas e fazer 30 pães, algumas vão comer 2, outras não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse produto estragar? Não. Nós temos que reconhecer as outras nações. É o mesmo, por exemplo, que o Brasil produz tanta soja hoje que ele supre a fome do brasileiro, mas ele é vendido no exterior. Por quê? Porque é uma nação rica. Então imaginem só você pensar que tudo que a sua nação produzir deve ser aceito apenas na sua nação, certo? É um exemplo do que é o fascismo. O fascismo ele não dá chances para as outras nações, ele não reconhece, né, a integridade de outro país. Então é isso exatamente o que aconteceu. São regimes que a população comprou na época, mas que eles pagaram, certo? Tanto que, olha a maneira como Mussolini morreu. Mussolini vai ser preso em 1943 e ele vai viver sob proteção. O país dividido, né? As pessoas não queriam reconhecer de jeito nenhum que o cara tinha colocado a Itália num poço, no fundo de um poço. E as pessoas divididas começaram, escondiam Mussolini. E aí ele vai ser pego em 1945 e ele vai ser morto de uma maneira muito violenta. As pessoas penduraram ele de ponta cabeça. A imagem vai estar aqui no canto para vocês verem de como ele foi executado de uma maneira cruel, certo? Como no São João nós temos aquela celebração de malhação de Judas, onde as pessoas penduram o boneco e começam a bater nele com a madeira, foi assim que Mussolini morreu. Hitler, em 1945, ele não reconhece, o cara leva até as últimas circunstâncias, ele não aceita que a sua nação já havia perdido a guerra, e ele vai lá e se suicida, né? De uma maneira assim, totalmente covarde. Existem ainda controvérsias de que ele não tenha se matado, porque o corpo dele não foi mostrado a público. Disseram que ele veio aqui para a América do Sul, morou na Argentina há um bom tempo, mas isso daí são teorias, gente, nada que comprove.
O que é comprovado são as atrocidades que o nazismo e o fascismo causaram no mundo na década de 30 e 40, né? Causaram a Segunda Guerra Mundial, mataram muitas pessoas, continuou matando depois de um tempo. Por quê? Porque esse regime inspirou Francisco Franco na Espanha, na década de 70. Olha só, nós já estamos chegando quase aqui na nossa era e ainda as pessoas compravam esse discurso de ódio, né? E a Espanha sofreu décadas e décadas de um regime totalitário, onde hoje, se você andar pelas ruas de Madrid ou Barcelona, você vê placas com o nome desse cara, que foi um ditador terrível. Aqui no Brasil, nós tivemos um presidente da época se inspirou nesse tipo de regime, que foi Getúlio Vargas. O Brasil, lá em 1932, teve uma constituição totalmente repressiva. O Brasil viveu uma ditadura, certo? Em 1932. Getúlio Vargas é um cara que ele adotou vários modelos de governo, né? A ditadura foi um deles. Então, pessoal, só para que vocês fiquem cientes... Ah, caiu minha caneta, eu vou pegar. Só para que vocês fiquem cientes, são regimes totalitários, regimes que pregam ódio, regimes que não têm tolerância, causaram uma guerra, a mais devastadora até hoje, matou milhões de pessoas. Hoje eles são totalmente reprovados no seu país, mas ainda existem grupos neonazistas, neofascistas, né? Churchill, o primeiro-ministro britânico, que nós vamos estudar também durante a Segunda Guerra Mundial agora, ele disse que no futuro os fascistas se chamarão de antifascistas. Ele foi profético em relação a isso. Mas como saber se nós somos realmente antifascistas? Apenas fazendo o que todo mundo faz, colocando uma fotinha nas redes sociais. Não, nós precisamos conhecer a história. Às vezes nós, sozinhos, não conseguiríamos mudar o mundo. Mas um orgulho muito grande que nós temos é de reprovar isso. O simples ato de conhecer e reprovar faz com que nós não façamos igual. Certo? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Quero agradecer também ao meu amigo Evandro. Ele vai pôr aqui a faixinha dele, depois a publicidade dele. Se vocês precisarem de algum vídeo, de alguma edição, só chamar por ele. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Obrigado.